Olá pessoal, de volta com mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o comando word wrap. Esse comando serve para limitar os textos dentro de uma div, evitando que o mesmo ultrapasse o tamanho definido pelas nossas divs. Isso sem aplicar o BR que a gente usa no HTML. Ele vai então causar uma quebra de linha sem usar comando nenhum do HTML, somente com o CSS3. Então para iniciar, a gente vai no nosso pare e vamos criar um parágrafo para colocar o texto dentro. E dentro eu digito comando word wrap. Vou selecionar ele, vou clicar no final, dar uma vírgula, espaço, Ctrl V. E vou fazendo esse processo algumas vezes até eu ver que tem texto suficiente para a gente aplicar o nosso comando. Vou aqui abaixo, volto a nossa barrinha, dou um Ctrl S para salvar, volto aqui no nosso navegador e atualizo. Ao atualizar a gente vê que o texto está seguindo de forma contínua, ele vai na linha e ele dá uma quebra e pula para a próxima. Só que isso acontece porque o nosso navegador está definido com um tamanho que só vai até a metade de nossa tela. Então eu vou aumentar um pouco o tamanho dele para a gente ver que o texto realmente ele vai seguindo e ele está em linha reta. Ele não está sendo aplicado nenhum efeito, nenhum comando, nem nada. Mas como a nossa tela está num tamanho reduzido, ele vai pular a linha, ele vai até o final dela e faz essa quebra de linha. Só que a gente vai fazer isso de uma forma a definir um tamanho padrão que ele pode chegar. Que quando eu vou puxando aqui a lateral, aumentando o nosso navegador, vai surgindo mais espaço e assim o texto vai se encaixando em uma linha só. Eu vou voltar ele para o tamanho que estava. Vou voltar aqui no NetBeans. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a formatação do comando word wrap nesse parágrafo. Então eu vou vir aqui no Style e dentro eu vou definir um tamanho padrão para ele. Então eu digito P, abre e fecho chaves e dou um Enter. Eu vou escolher agora uma largura para ele. Eu vou digitar width, dois pontos, espaço, 100 pixels. Ponto e vírgula, dou um Enter. Agora vamos aplicar uma borda para que a gente possa ver a nossa div no navegador. Vamos digitar border, dois pontos, espaço, 1 pixel, espaço, solid, ponto e vírgula. Vou dar um Enter e vou atribuir a essa borda uma cor. Vou digitar color, dois pontos, black, ponto e vírgula. Lembrando que essa cor pode ser em hexadecimal. Vou dar um Ctrl S para salvar, venho ao navegador e atualizo. Então a gente tem aí no navegador o nosso parágrafo determinado com uma largura de 100 pixels e uma altura ele está automático. Então ele vai esticando isso aí. Enquanto tiver texto, ele vai aumentando automaticamente a altura da nossa div. Então a gente pode ver que não aconteceu das palavras saírem para fora da div, elas ficaram realmente certinhas. Mas nesse caso é porque tem espaço entre as palavras, então não é uma palavra completa, ela possui espaços. Então por isso ele não faz aquele efeito de explosão, fazendo com que as palavras saiam de dentro da div ultrapassando essa borda que a gente definiu. Então vamos ver como esse texto ia reagir caso ele não tivesse espaço, ou fosse uma palavra maior que não tivesse espaço entre ela. Vou voltar aqui no parágrafo, vou tirar alguns espaços para fazer com que esse texto seja como uma palavra grande, simule uma palavra de tamanho maior. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, eu vou atualizar o navegador, e vocês podem observar que a palavra agora ela ultrapassou o tamanho da div, porque as outras de baixo elas tinham espaço, então onde era aplicado um espaço, ela causava quebra de linha automática. Mas nesse caso, essa palavra é uma palavra contínua, uma palavra grande, então ela acontece de ultrapassar o tamanho de 100 pixels que a gente definiu na nossa largura. Eu vou voltar aqui no NetBeans e vou fazer uma experiência mais legal para que vocês possam observar esse efeito melhor. Então eu vou selecionar essa palavra que a gente fez, que a gente tirou os espaços, vou dar um Ctrl C, vou apagar todo o outro conteúdo, aí eu venho aqui no final dela e vou dar um Ctrl V, vou colar várias vezes essa palavra para fazer que o texto seja um texto contínuo sem espaço. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, venho no navegador e atualizo. Vocês podem observar que agora não teve nenhuma quebra de linha, não aconteceu nenhuma quebra de linha porque esse texto não tem nenhum espaço. O que acontece é isso, caso você use uma palavra que seja um pouco maior, que não possua um espaço entre ela, vai acontecer de ultrapassar o tamanho que a gente definiu na nossa largura. Nesse caso foi 100 pixels, mas caso você esteja trabalhando em um outro layout que tem uma largura um pouco diferente, vai acontecer isso. Então vai ultrapassar o tamanho do layout
e não vai ficar de uma forma agradável, vai ficar completamente sem formatação. Então o que a gente faz para evitar isso? Eu vou voltar aqui no NetBeans e abaixo aqui da cor, eu vou dar um Enter e vou digitar word-wrap, espaço. Ou seja, eu estou chamando aqui o comando word-wrap. Agora eu vou aplicar a formatação nele. Eu vou digitar break-word, ponto e vírgula. Essa é a característica que o word-wrap vai assumir. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou aqui no nosso navegador atualizar para ver o que acontece com o nosso texto agora. Então, com esse comando, a gente percebe que o nosso parágrafo recebeu a formatação do word-wrap, que nesse caso seria o break-word, que ele dá essa quebra sem aplicação de comando nenhum do HTML, apenas utilizando o CSS e essa pequena linha chamada word-wrap, esse pequeno código. Então, apenas com isso a gente fez essa formatação, independente se o texto tem espaço ou não, ele não vai ultrapassar o tamanho da nossa div, garantindo assim uma melhor visualização do nosso layout e a originalidade do mesmo. Eu vou voltar aqui no NetBeans e vou aqui aumentar a largura para 200 pixels. Vou dar um Ctrl S para salvar e ao atualizar o navegador a gente percebe que a nossa div assumiu aí o tamanho, a largura de 200 pixels e mesmo assim não aconteceu a ultrapassagem do texto, apesar do texto ser um texto contínuo e sem espaço. Agora nesse caso da div, o que acontece é que todo o texto está colado na parte inferior, superior e nas laterais direita e esquerda. Para resolver isso eu vou vir aqui no NetBeans e vou aqui abaixo do comando word-wrap eu vou digitar padding, espaço, 10 pixels, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente percebe já o espaçamento aplicado pelo padding de 10 pixels, tanto nas laterais como na parte superior e inferior da nossa div. Então esse padding que a gente aplicou foi apenas para dar essa afastada, dar apenas esse visual melhor à formatação que a gente aplicou aí na nossa div utilizando o word-wrap. Então, gente, a aula de hoje é isso. Ficamos por aqui com o comando word-wrap. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.